Boa tarde, opa, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Já tem bastante gente aí online. Tava terminando de ajeitar alguma coisa aqui. Deixei para vocês aqui essa música tão bonita. Intimidade. Intimidade, já para ir introduzindo o tema dessa noite. Intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus. Quem quiser procurar depois é Ana Lúcia, né? O nome da cantora. Ana Lúcia e André Leite, né? O nome da música é Intimidade. Você digita aí no YouTube, onde eu botei aqui para tocar, Intimidade. Muito bonita essa canção e fala um pouco daquilo que nós vamos tratar essa noite, que é intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus. Primeira coisa, eu acho que, além de mais nada, dar uma boa noite a todos vocês, Deus abençoe, né? Acho que já deu tempo de todo mundo ir chegando e entrando, né? E vamos ao nosso tema. Intimidade com Deus. Todo mundo, é uma coisa que o padre escuta muito. Padre, eu queria crescer em intimidade com Deus. Padre, eu queria ter mais intimidade com Deus. Padre, eu queria ter mais intimidade com Deus, eu queria estar mais, me sentir mais próximo de Deus. Como eu faço isso? Como eu faço para ter intimidade com Deus? Primeira coisa é entender o que é intimidade. Me disseram aqui que o áudio não tá bom. Melhorou ou tá ruim ainda? Melhorou ou tá ruim ainda? Porque senão alguém pode perder aquilo que eu tô falando. Também uma dica que eu dou, quem puder, quem estiver ouvindo pelo celular, às vezes é bom colocar o volume no máximo e às vezes usar um fone se você estiver ouvindo sozinho. Isso também ajuda a ouvir melhor. Estão dizendo que já estão dizendo aqui que melhorou. Ótimo, melhorou. Então, vamos lá. Intimidade. O que é intimidade, né? Intimidade é um adjetivo. A gente usa essa palavra para qualificar, para classificar os relacionamentos, né? A intimidade é um tipo de relacionamento. É um relacionamento íntimo, né? Eu tenho intimidade com alguém, né? Ou seja, a minha relação com essa pessoa é uma relação de intimidade. Então, intimidade é um tipo de relacionamento. Essa é a primeira coisa que você tem que gravar no seu coração. Quer ter intimidade com Deus? Intimidade é relacionamento. E relacionamento só pode haver um relacionamento entre duas pessoas se as duas pessoas investem no relacionamento. Né? Você não pode... Eu posso amar muito a minha coleguinha de turma. Eu posso amar muito aquela menina que senta na primeira cadeira. Mas eu não posso dizer que namoro com ela até que ela saiba que eu a amo, né? E que também ela me ame e queira namorar comigo. Do contrário, não tem namoro, né? Vai ser como aquele namoro de criança de primário que namora, mas só ele sabe que está namorando, né? E a outra parte não sabe que faz parte do namoro. O relacionamento, ele exige a participação das duas partes. Por isso, quando a gente fala de ter intimidade, a gente está falando de um relacionamento em que as duas partes se envolvem, as duas partes estão envolvidas nesse relacionamento, estão empenhadas em que esse relacionamento dê certo. Não cabe dúvida da nossa parte, olhando toda a história da salvação até o nosso dia, olhando a nossa própria história, o quanto Deus está empenhado em que o relacionamento dele para conosco dê certo. Deus está muito empenhado em que esse relacionamento dê certo, né? Isso aí é um fato. A tua história, na tua vida, você pode constatar esse fato. Agora, a questão é o quanto nós estamos empenhados em fazer esse nosso relacionamento crescer e mudar de qualidade, né? Então, pensa aqui comigo, né? Você pode ter colegas, né? Você tem um colega de trabalho, né? Você tem um colega de trabalho que você o vê e tal, mas não necessariamente você se identifica muito com ele. Às vezes você não tá lá, vocês se tratam bem, são educados, se dão bem, funcionam bem um do lado do outro, mas dizer que são amigos já seria exagero. Então a amizade supõe um certo compromisso, que de repente você não tem com essa pessoa esse compromisso, ou ela não tem com você, ou os dois não têm um para com o outro.
Então, você pode ter o coleguismo, ó, eu tenho colegas, mas aqui eu tenho amigos, né? Tenho amigos. A amizade é um relacionamento mais profundo, mais íntimo do que a relação que eu tenho com um colega. Você percebe que há uma diferença qualitativa. A diferença ela é qualitativa. Ela não é de quantidade, mas é de qualidade. Quando a gente fala, então, de uma relação de intimidade, a gente está falando de qualidade da relação. Como é essa relação? Qual é o tipo de relação que eu tenho? Então, quando a gente fala de ter intimidade com Deus, estamos falando do tipo de relação que nós queremos ter com Deus. Tá bom? Eu rodei um pouquinho, mas só para isso ficar bem claro. Quando a gente fala de intimidade com Deus, é do tipo de relação que a gente quer ter com Deus. Qual é o tipo de relação que eu quero ter com Deus? Então, vamos lá. Intimidade, na nossa relação com Deus, significa ter uma relação de pai e filho. Essa é a relação de intimidade que eu tenho com Deus. Quando a gente escuta o Evangelho, uma das coisas que mais chocam os judeus no tempo de Jesus, não todos, né, mas os fariseus, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, é a intimidade com que ele trata a Deus. Ele tem a ousadia de chamar Deus de Pai. E é mais, ele não chama Deus de Pai de maneira genérica, como os israelitas faziam em geral. Deus é o Pai da nação, né? Deus é o Pai de todos, de todo o povo de Israel. Não, Jesus vai além. Ele fala, porque o meu Pai e vosso Pai, estabelecendo uma relação de diferença. Olha, a relação que eu tenho com ele é diferente da relação que ele tem com vocês. A minha relação tem outro patamar, né? Então, quando nós buscamos uma relação de intimidade com Deus, vou fazer aqui uma brincadeira. Quando você busca uma relação de intimidade com Deus, você está querendo elevar a sua relação com Deus para outro patamar. Tá certo? Muitas pessoas têm uma relação com Deus como se fosse a relação de um patrão e um empregado. Eu tenho obrigações a cumprir, e se eu as cumpro, eu vou ser premiado. No fim do mês eu vou receber o meu salário. Então tem muitas pessoas que se relacionam com Deus dessa forma. Ou pior, como um escravo ao seu dono. É evidente que Deus é Deus. E a relação que nós temos com Ele, nós nunca, por mais intimidade que tenhamos, nós vamos continuar sendo criaturas, ele vai continuar sendo o Criador, né? Essa distância sempre vai haver. E o respeito sempre deve haver. Só que parece que em algumas pessoas esse distanciamento é mais evidente. E a sua relação com Deus não é uma relação nem de colega, nem de amizade, nem de nada. Nem de filho, nem de nada. É uma relação de medo. Medo. Eu tenho medo. Medo de Deus, medo do inferno, medo do castigo, medo do que possa vir a me acontecer hoje ou amanhã. Deus é um estranho. A gente vê alguns autores espirituais, com todo o conhecimento hoje que nós temos das ciências humanas, a gente percebe como algumas pessoas que tiveram dificuldade no relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, muitas vezes essa dificuldade do relacionamento paterno, materno, filial na primeira infância, muitas vezes ele atrapalha, né, o desenvolvimento, o amadurecimento da relação espiritual com Deus. Porque, querendo ou não, eu digo, Deus é meu pai. Tá, ok. Mas o que é um pai? E aí eu uso a minha própria experiência, a minha experiência de vida, como parâmetro. Só que se a minha experiência pessoal de pai ou de mãe não for boa, isso pode vir a influenciar negativamente a minha relação para com Deus. Muitas pessoas têm dificuldade por causa disso, né? Muitas pessoas têm dificuldade por conta disso. E não sabem descobrir o porquê. Porque no inconsciente delas está guardada uma imagem de pai como aquele que pune, como aquele que vigia, como aquele que está constantemente me olhando. É o grande irmão, né? O Big Brother.
está sempre me vigiando, me olhando o tempo todo. Mas não é aquela pessoa que me dá amor e carinho. É aquela pessoa que eu tenho que acertar sempre. Veja, nenhum de nós deve pecar ou buscar o pecado. Mas a motivação que deve nos levar a isso deve ser o amor. Eu amo a Deus. E porque eu amo, eu não quero machucar o seu coração, não quero ofendê-lo. Eu quero que ele seja feliz no relacionamento dele comigo. Eu quero que o relacionamento de Deus comigo cause alegria ao coração de Deus. Esse é o caminho da intimidade. Então eu preciso de 3 coisas. Primeiro, antes de mais nada, 3 coisas são necessárias, né? Primeiro, é preciso querer essa intimidade. Eu preciso querer. Eu tenho que querer a intimidade com Deus. Não adianta achar que vai ser uma coisa espontânea. Ah, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu vou participar de uma pastoral e automaticamente eu vou me tornar uma pessoa mais íntima de Deus. Não. Você pode continuar vindo à igreja todo santo dia e continuar tendo uma relação de escravo diante de Deus, né? Pode acontecer. Pode acontecer. E você não conseguir romper esse laço, né? Então, primeira coisa, é preciso querer. Agora, se você quer, segunda coisa, é preciso pedir. Quem quer, pede. Então, se você quer ter uma relação de intimidade com Deus, você precisa pedir a Deus: Senhor, me dá a graça de ser íntimo a Ti. Me dá a graça de ter intimidade contigo, Senhor. Você tem que pedir. Você tem que querer e você tem que pedir. Se você não pede, é porque você não quer. Você não quer de verdade. Você quer genericamente, né? Mas você não quer de verdade, não está disposto a se empenhar para obter isso. Então, é preciso querer a intimidade com Deus, é preciso pedir a Deus que nos dê essa graça de sermos íntimos a Ele, e é preciso alimentar a vida espiritual. É preciso alimentar essa intimidade com Deus. E aí, como nós alimentamos a vida espiritual? Então, primeira coisa, temos que perceber que nós temos meios. Meios para alimentar a nossa vida espiritual e a nossa intimidade com Deus. Um deles, evidentemente, é a vida de oração. Intimidade é relação. Eu comecei a nossa live de hoje dizendo isso. Intimidade é relação, é relacionamento. Como é que eu posso ser íntimo a Deus se eu não falo com Ele? Tem que falar. Tem que falar. A pessoa com quem eu sou íntimo, eu falo. Eu falo todo dia, eu falo toda hora, porque é íntimo a mim. Então, se eu quero ter uma relação de intimidade com Deus, o normal é que eu fale com Deus. E que eu fale com frequência. Meus irmãos, aqui é muito importante, não é possível. Como chover, é como se fosse uma água seca. Né? A água é molhada, a água não é seca. Não é? Não tem intimidade com Deus sem oração. A intimidade com Deus é a oração. Agora, qual é a qualidade dessa oração? Essa é a questão. Qual é a qualidade dessa oração? Será que é uma oração de obrigação? Eu rezo porque eu sou obrigado? Eu rezo porque se eu não rezar eu vou ficar em pecado? Eu rezo porque eu não quero ir para o inferno? Ou eu rezo porque eu gosto tanto dele que eu não consigo ficar sem ele? É automático. Quando alguma coisa me acontece, a primeira pessoa que vem na minha cabeça para eu contar é ele. Sabe quando você tem um amigo? Você quer contar tudo para esse seu amigo. Você não vê a hora de estar junto, contar suas alegrias, suas tristezas, suas experiências. Isso é intimidade. Isso é a vida de oração. É levar a Deus a nossa vida. E aprender a levar a Deus, aprender a meditar aquilo que nós estamos vivendo. Aprender a meditar as coisas que acontecem no meu dia. Aprender a meditar aquilo que eu estou rezando. Não falar da boca para fora. Vou dar um exemplo. O Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou. Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. E Jesus disse: quando fordes orar, dizei, Pai Nosso. Jesus já começa dizendo: olha, a oração tem que ser uma oração de intimidade. Você precisa se relacionar com Deus como um pai. Mas não é uma oração egocêntrica, porque o Pai não é só meu, é nosso. Já parou para meditar cada frase do Pai Nosso? Quando você reza em casa de manhã, quando você acorda, antes de ir para o trabalho, antes de ir para o estudo, você quando reza o seu Pai Nosso à noite, antes de dormir, você pensa no significado das palavras Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino. Parar e pensar em cada uma dessas frases, o seu significado para mim, né? Então, meditar. E é como eu ouvi esses dias, é como se fosse chupar uma bala, sabe? Você põe a bala na boca e você vai chupando ela. Aos poucos você vai chupando aquela bala, né? E ela vai diminuindo dentro da sua boca. Então isso é meditar, é saborear a oração, né? Não comece a rezar pensando na hora que vai terminar. Tem gente que já começa a rezar pensando na hora que vai terminar. Eu lembro de um colega de seminário, que até já saiu, eu lembro que ele dizia que quando ele ia rezar o terço sozinho, ele rezava em grego, porque a Ave Maria em grego era mais rápida. Então, para que reza? Para que reza? Vai rezar correndo, né? Então, não vai rezar um terço... Claro, se você tiver que fazer um terço meditado, tudo bem, mas, ou seja, a questão é essa. Como que eu saboreio a minha oração? Aliás, eu saboreio a minha oração? Uma boa pergunta. Você se fazer agora, nesse tempo aí de quaresma, de quarentena. Será que eu aproveito cada pedacinho da palavra de Deus? Jesus disse que nenhuma vírgula será tirada antes que tudo se cumpra. Tudo ali é importante, tudo ali tem seu valor. Será que eu sei saborear cada pedacinho? Cada pedacinho. Hoje, por exemplo, me chamou a atenção o último versículo do Evangelho de sábado. E cada um voltou para sua casa. Os fariseus estavam determinados em matar Jesus. Quando os soldados voltaram, não, ninguém fala como esse homem. Ah, então quer dizer que vocês foram enganados. Quando Nicodemos, um fariseu, um conhecedor da lei, fala, olha, não, mas agora é costume na nossa lei condenar alguém sem dar a ele a oportunidade de se defender. Ah, então você é um ignorante, vai estudar e ver se da Galileia já saiu algum profeta. Ou seja, estavam fechados. E aí, o último versículo, cada um voltou para sua casa. Então, a atitude externa, o isolamento deles, voluntário, porque eles foram para cada um para sua casa porque quiseram, né? É a expressão do quê? É a expressão justamente daquilo que eles estavam vivendo dentro do coração deles. Estavam fechados. E porque estavam fechados, não conseguiam ver os sinais de que Jesus era o Messias. Todo mundo estava vendo, menos eles, porque estavam fechados. Então, saborear. Essa foi a luz que Deus me deu hoje, no último versículo do Evangelho. Voltou cada um para a sua casa sozinho. Né? Então, saborear. Então, vida de oração é um dos meios para crescer em intimidade com Deus. E para isso, olha, já vou te dar um conselho. Tenha um horário para rezar. Tenha um horário. Tenha um horário. Você não tem uma hora para acordar? Não tem uma hora para comer? Não tem uma hora para estudar? Não tem uma hora para trabalhar? Tem que ter uma hora para rezar. Tem que ter. Porque se não tiver, sabe o que vai acontecer? Nada. Se não tiver uma hora para rezar, não vai acontecer nada. O que eu quero dizer com isso? Você não vai rezar. Porque quando for de manhã, você vai dizer assim, não, agora eu tenho que fazer não sei o que, eu estou atrasado. Olha, muito cuidado, hein? Esses primeiros minutinhos da cama que você fica ali enrolando, no momento que você podia estar rezando. Aí fica enrolando na cama, perde 20 minutos ali na cama. E aí quando levanta, já levanta no desespero, porque já está atrasado. Agora não dá para rezar, estou atrasado. A culpa é de quem? A culpa é de quem? E aí você levanta correndo, não, agora não vai dar, vou rezar depois. Aí vai fazer o que você tem que fazer. Aí gastou a manhã toda, chega na hora do almoço, não, agora é a hora do almoço, vai me dar sono, né? Vai me dar sono, eu vou rezar depois. E aí não reza naquele horário. Aí esse depois não chega nunca. Chega à noite, já estou cansado. Aí até tenta, mas não consegue. Então, tenha um horário. Não precisa ser o mesmo todos os dias, é claro. Né? De repente, na segunda vai ser um, na terça vai ser outro, na quarta vai ser outro. Né? Mas o mais importante é quando você for dormir hoje. Hoje é sábado. Quando você for dormir hoje, durma sabendo que horas você vai rezar amanhã, domingo. Quando você for dormir amanhã, domingo, durma sabendo que horas você vai rezar depois de amanhã, na segunda. Durma sempre sabendo o horário que você vai rezar no dia seguinte. Tem que ter um horário. E tem que saber, olha, eu quero, e o que eu vou rezar? Padre, eu não sei. Você pode falar do que você quiser com Deus.
mas é bom você ter uma base, um subsídio. Santa Teresa de Jesus, mística, que viveu arrebatamentos místicos. Ela dizia que não ousava ir para a meditação, a oração mental, sem levar consigo algum livro espiritual. Ou seja, aquela mulher que viu a Deus em vida, ela não ousava ir para a oração sem levar algum livrinho com ela que pudesse ajudá-la durante a oração. Olha só que bonito isso. Que humildade da parte dela, né? Que humildade. Então, justamente aí. Então, vou ler a Bíblia, vou ler o Evangelho do dia. Padre, o meu propósito vai ser ler o Evangelho do dia. Que horas? Vai ser todo dia quando eu estiver no ônibus indo para o trabalho. Mas, padre, o ponto que eu pego o ônibus, geralmente eu entro, eu fico em pé. E a viagem toda eu faço em pé. Então, não vai poder ser ali, tem que ser em outro momento. Padre, eu vou acordar mais cedo para rezar. Né? Eu vou acordar mais cedo para poder rezar. Vou acordar 10 minutos mais cedo. Ótimo. Né? Ótimo, vou acordar 10 minutos mais cedo. Maravilhoso. Mas você precisa ter um horário. Depois, a Sagrada Escritura. Já estou falando dela. Ter intimidade com a palavra de Deus. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que conhecer a sua palavra. Tenho que conhecer aquilo que Ele falou. Aquilo que Ele deixou para mim. A palavra de Deus é para você. É para mim. Você acha que a Bíblia foi escrita para quem? Para nós. Para nós. Para o nosso alimento. Para o nosso alimento. Depois, a palavra. Então, tenta sistematizar. Começa lendo o Evangelho do dia. Agora vocês estão aí de quarentena, está com tempo sobrando? Pega um Evangelho. Começa a ler todo dia 15 minutinhos. Aquele Evangelho. Corrido. Todo ele. Vou pegar, além de ler o Evangelho do dia, vou dedicar mais 15 minutos para ler o Evangelho, a fim de ler todos os Evangelhos, a fim de ler todo o Novo Testamento. Então vou começar ali pelos Evangelhos, terminei, vou para os Atos dos Apóstolos, vou para as cartas de São Paulo e vou lendo. Terminei o Novo Testamento, vou para o Antigo. De repente eu vou começar pelos Salmos, que são mais fáceis. Depois eu vou pegando um outro livro. E assim eu vou. E vou lendo um de cada vez. Depois, uma leitura espiritual. É muito bom você ter algum livro espiritual que possa te ajudar. Que possa fazer aprofundar a sua fé. Sabe? Não fique só com frases. Eu vejo que as pessoas hoje em dia gostam muito de ter frases bonitas. Frases de santos, trechinhos de livros espirituais. Mas só frase não dá, gente. Eu sei que a gente está no mundo digital e, infelizmente, as pessoas estão perdendo o hábito de escrever e de ler. As pessoas não leem nada. Você vê, eu tiro aqui pela paróquia. A gente coloca uma arte no Facebook da paróquia, tá lá. Hoje, Santa Missa transmitida pelo Facebook, tal horas. A pessoa vai lá e pergunta, que horas? Tá lá, é só olhar lá, lê o negócio direito. Pergunta, vai ser aonde? Mas tá lá, vai ser no Facebook, né? Isso aí o pessoal da Pascom já sabe de qual é salteado. A gente posta um negócio, a pessoa não lê. Ela lê a primeira frase e o resto ela tem preguiça. E olha que nas artes a gente já sabe disso. Não pode botar muita informação porque as pessoas não leem. A gente aprende isso. Hoje em comunicação você aprende isso. Você não pode colocar muita coisa que as pessoas não leem. Só lê as letras grandes. As que brilham mais. Só isso que as pessoas leem. Se você puder botar só nome, local e hora, melhor. Mas mesmo assim, quando a gente faz, tem gente que não vê. Por quê? Porque as pessoas não leem, não querem ler. Elas querem que algo já venha pronto para elas. Então, uma frase é lindo. Uma frase de efeito. As pessoas adoram frases de efeito, né? Sei lá, tem várias por aí pela internet. Frases de efeito não são nada. É vazio. É fogo fato. Tá vazio, né? Então você precisa de solidez, profundidade. Pega um livro espiritual para ler. Que livro? Olha, é um livro clássico da teologia espiritual, da espiritualidade. Santa Teresinha disse que era o livro de cabeceira dela. O livro de cabeceira de Santa Teresinha do Menino Jesus. Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. É um livro pequenininho. Li pela primeira vez aos meus 12 anos. Que livro maravilhoso. Já li ele umas 4 vezes e hoje eu já sei que ele não é para você ler assim, é para você ler meditando. Na época eu não sabia, ali na empolgação. Mas que livro maravilhoso para você meditar. Tem trechos que você pode usar na sua oração, na sua adoração eucarística. Imitação de Cristo, é um clássico.
Além da Escritura, é claro, você tem a Imitação de Cristo, você tem a Vida dos Santos. Lê algum livro que conte a vida dos santos. Aproveite a quarentena para ver a vida dos santos. Olha a história de Santo Inácio de Loyola, que lindo. Era um boêmio. Ficou numa quarentena forçada dentro de casa porque se feriu numa guerra. Teve que voltar para casa dos seus pais, foi operado às pressas e ficou lá convalescendo por um ano. E ali, dentro da casa dos pais, não tinha nada para ler. Só tinha um livro dos Evangelhos e o livro da vida dos santos. Foi o que ele leu. Eu tive a oportunidade de estar lá na casa dele e ver. São 2 livros grossíssimos, assim, de 500 anos, estão inteiros ainda. Mas a coisa é imensa. Ele leu aquilo. E vendo a vida dos santos, ele se perguntou, caramba, se eles puderam mudar de vida, se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? Eu não sou pior do que ninguém, então eu vou conseguir. Né? Então, ele lutou também para conseguir. Correu atrás. Mas como que começou isso? Pela leitura da vida dos santos. Então, vou te recomendar algumas editoras. Olha, eu não ganho nada, hein? Não ganho nada para fazer propaganda, mas tem algumas editoras que são muito boas. Tem a editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Muito boa. Tem muitos livros muito bons. Tem a editora Quadrante. A editora Quadrante é sensacional. Tem livrinhos pequenos. Eu tenho vários, né? Bom, ou tinha, né? Porque eu vou emprestando, eles criam asa. Aliás, se você tem algum livro meu emprestado, que eu não lembre mais, já passou a data de devolver, por favor, devolva. Né? Meus livros criam asas e não voltam mais. Mas você tem lá Quadrante, você tem livros assim, A Preguiça. Ponto. Um livrinho de bolso, miudinho, sobre a preguiça. Tem outro que é Ansiedade, Medo e Coragem. Né? Um outro que que mais? A Tibieza, A Fortaleza. Assim, livros pequenos, livros de bolso. Quadrante é uma editora sensacional. Uma outra editora muito boa, Cultor de Livros. Uma editora mais recente, talvez não tão longa, não tão antiga, deve ter, Cultor de Livros deve ter uns 4 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, né? É uma editora muito boa, está reeditando clássicos da espiritualidade cristã católica que há muito não se editava mais, estavam perdidos, né? Estão reeditando. Né? Na Cultor de Livros eu só pediria o cuidado de, às vezes, não pegar livros muito antigos, porque, às vezes, tratam o público-alvo deles, tem uma base cristã, de doutrina católica, muito forte, que, às vezes, nós não temos. Uma base teológica. Olha, uma vez um paroquiano de uma paróquia onde eu trabalhei no passado, quando eu era diácono, ele achou um livrinho, um livrinho de colégio, de religião. Matéria religião, né? No colégio tinha aula de religião. Olha, eu peguei um livrinho para 6ª série, o equivalente à 6ª série, ao 7º ano. Olha, eu li aquilo ali e as perguntas que tinham ali, falei, olha, se eu puser isso aí no seminário, vai ter muito seminarista que vai reprovar. Porque era exigido um nível de conhecimento, assim, qual é a definição de Santo Agostinho para pecado? Quais são as 2 definições? Uma coisa assim, fora do normal. Né? Então, às vezes os livros mais antigos, às vezes eles supõem uma base teológica que de repente a gente não tenha. Então talvez seja interessante a gente começar devagar. Começa pela Quadrante, que já vem as coisas mais mastigadas. São bem profundos, mas são bem pragmáticos. São feitos justamente para as pessoas poderem, em qualquer nível de aprofundamento da fé que ela tiver, ela vai conseguir acompanhar o conteúdo do livro. Né? Leia o Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja. Será que eu leio o Catecismo? Conheço a minha fé? Né? Bom, acho que isso são algumas indicações que eu faço, que eu deixo aí para vocês. Tem outras coisas muito boas, né? Liturgia das Horas. Né? A Liturgia das Horas. Né? Hoje já vem até naquele formatinho tipo liturgia diária, né? Tipo Deus Conosco. Hoje você já tem a Liturgia das Horas ali, tipo Deus Conosco. Evidentemente, a Hora Santa, a Adoração ao Santíssimo, né? A Santa Missa, né? Rezar o Rosário. Isso são coisas assim que todos nós podemos fazer, estão ao nosso alcance, né? Estão ao nosso alcance e nos ajudam a crescer em intimidade com Deus. Outra coisa que pode te ajudar, ao longo do dia, que o Arthur está falando uma coisa, botou aqui um livro muito bom, A Fé Explicada. Se não me falha a memória, está editado pela editora Quadrante. Esse, inclusive, eu sei que está emprestado.
é A Fé Explicada, de um sacerdote chamado Léo 13, se não me falha a memória. Muito bom, muito bom. É um resumo da fé em pequenos capítulos, breves, bem explicados, muito bom. A Fé Explicada. Vamos lá. Então, qual é a base para eu ter essa intimidade com Deus? A primeira é saber que eu sou filho de Deus. Primeiro de tudo é saber isso, que eu sou filho de Deus e que Deus está comigo. Se eu sou filho de Deus, Deus está... Olha só, lembra do seguinte, quantas vezes eu falei isso na missa? Pelo batismo, a Trindade habita em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três habitam em nós. Pelo mistério da inabitação. A Trindade habita a nossa alma. A Trindade. Deus está em nós. Deus está na nossa alma. Eu posso entrar em comunhão com Deus. Onde eu estiver. Onde eu estiver. Então, se eu tenho consciência de que Deus está comigo, então eu tento manter essa presença de Deus. Manter a presença de Deus. Porque, veja bem, meus irmãos, talvez essa seja a grande dificuldade. Nós temos momentos de intimidade com Deus. Na missa, quantas vezes você comunga e você volta para o teu banco, você senta ou se ajoelha e fecha os olhos e você ora e às vezes aquele louvor que está tocando toca o teu coração e te ajuda a orar e você conversa com Deus e você rasga o seu coração. E é um momento de intimidade com Deus. Mas acaba aquele momento, você volta para a tua casa e acabou. E acabou. E parece que Deus deixou de ser o centro e passou a ser algo acessório. Não está mais no centro. Entende o que eu quero dizer? Então, nós temos momentos de intimidade. E o que nós precisamos ter é vida de intimidade. É viver em intimidade com Deus. É você conseguir sobrenaturalizar a sua vida. É você estar, por exemplo, subindo uma escada e se lembrar que você está nessa vida para subir para o céu. E que cada dia tem que ser um degrau que você sobe para estar mais próximo de Deus. E não um que você desce. É você estar varrendo o quintal da sua casa, ver as folhas das árvores caindo e pensar, Senhor, assim como essas folhas secas caem, que o Senhor possa fazer cair as folhas secas das ações mais na minha vida. Que os pecados na minha vida, eles caiam como essas folhas secas. Isso é viver em intimidade com Deus. E aí uma coisa que pode te ajudar muito é ouvir louvores, sempre quando seja possível, porque isso te ajuda a manter num clima de oração, em presença de Deus. É dizer orações jaculatórias. Jaculatória não é para a gente dizer só no final de cada dezena, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Isso não precisa dizer só quando você termina de rezar uma dezena do terço, não. Isso é para você dizer na hora que você estiver sendo tentado. Isso é para você dizer na hora que você estiver na tribulação. Isso é para você ler na hora que você estiver na maior dificuldade. Na hora que você estiver, fala assim, meu Deus, estou me sentindo tão sozinho. Senhor, vem ao meu coração. Faz uma comunhão espiritual. Hoje, como nós estamos aprendendo agora a importância da comunhão espiritual. A comunhão espiritual é a oração através da qual eu digo para Deus como eu tenho vontade de estar com Ele. Você pode fazer isso todo dia, toda hora. Mesmo que eu comungue. Olha, muitos santos falavam isso. Você vai à missa? Antes de ir à missa, faça uma comunhão espiritual. Dizendo, Senhor, não vejo a hora de estar contigo. Tinha um santo que ele celebrava a missa pela manhã, era padre, celebrava a missa pela manhã. Ele dormia recitando orações de comunhão espiritual. Né? Ia dizendo oração espiritual. Né? Agora, eu queria dar para vocês aqui uma dica. Né? Sobre as leituras. Algumas pessoas estão colocando aqui títulos de livros, está aparecendo aqui para mim alguns. Tem um muito bom do padre Francisco Faus, que se chama Para Estar com Deus. É muito bom, muito bom. Para Estar com Deus. É um livro ótimo para o tema de hoje. Para nós começarmos
a avançar na intimidade com Deus. O nome do livro é Para Estar com Deus. Muito bom. Mas, já vi outros temas aqui surgindo. Às vezes a gente costuma ler temas mais chamativos. Aí eu tenho lá um livro que fala assim, Intimidade com Deus. E o outro livro fala assim, O Diabo Hoje. Aí o que a gente faz? Eu vou comprar o Diabo Hoje, porque o Diabo Hoje, o Diabo, né? Isso aqui que deve ser bom, isso aqui, olha, o livro do Padre Exorcista, isso aqui que vai ser bom. Às vezes, cuidado, hein? Cuidado. Uma coisa é a virtude da estudiosidade, que é buscar o conhecimento da verdade que me é possível. Outra coisa é o vício oposto a essa virtude, que se chama curiosidade. Às vezes a gente usa a palavra curiosidade no popular, né? No popular, curiosidade é só querer aprender, né? Mas, tecnicamente, em teologia moral, curiosidade é um vício, que consiste em buscar saber coisas que não me competem, né? Então, como é que acontece essa curiosidade? Então, eu tenho que saber, eu sou médico, eu tenho que saber coisas de medicina, mas em vez de aprender medicina, eu fico investigando coisas de, sei lá, de arquitetura, né? Então, em vez de eu me aprofundar naquilo que me é próprio, eu vou para uma outra área que não me é própria. Então, cuidado. Às vezes eu vejo muitos católicos hoje, sobretudo com as mídias e tal, eu vejo muita gente, eu li um livro de Santo Afonso. Acho ótimo, Santo Afonso é maravilhoso. Só que a pessoa não sabe o beabá, a pessoa nunca leu o catecismo. Olha, se você não leu o catecismo da igreja, não lê Santo Afonso. Tá ok? Porque você não vai entender. Tá entendendo o que eu quero dizer? Você não vai entender. Você vai tirar conclusões precipitadas. Hoje em dia, você vê na internet, tem um monte de gente que leu 3 livros de 3 santos de 5 séculos atrás e já se acha teólogo. E acha que é moralista. E vai discutir, eu vejo cada barbaridade, cada idiotice que as pessoas dizem. Então, cuidado. Vamos ser humildes. A santidade cresce na humildade. Então, eu quero que você adquira todo o conhecimento que te é possível. Que você cresça na intimidade com Deus, no conhecimento da palavra. Eu quero isso para você, né? Acho que todos vocês já me conhecem, sabem como eu estimulo isso. Mas eu não posso pegar uma criança de 5 anos e colocar no ensino médio. Ela não vai entender nada. Ela pode até memorizar alguma coisa ali, mas ela não vai dizer nada para ela. Você está entendendo? Então vamos. Primeira coisa, conheça o catecismo da igreja. Conheça o catecismo da igreja. Tem aí o site do professor Felipe Aquino, que é sensacional. O professor Felipe Aquino é sensacional. Ele consegue compilar muita coisa. Ele mesmo talvez não produza tanto, mas ele compila. O que ele produz é mais bem o resultado do ajuntado, né? Ele junta muita coisa, né? E aí ele vai e passa para as pessoas isso. Mas isso é sensacional. Isso é sensacional. Sem humildade não tem santidade. Olha, os teólogos antigos clássicos diziam que a humildade ela é auriga virtutum. O que é auriga? A auriga era aquele que puxava a carroça. Então a humildade é a que puxa a carroça. Sem a humildade não vão vir as outras virtudes, né? Mas, então só esse cuidado que eu queria pontuar aí para vocês, que às vezes a gente lê muita coisa, o poder, a unção, o não sei o quê, bacana, são coisas boas, mas a gente precisa ter base, né? É legal se a sua casa tiver uma chaminé, é lindo. Se a sua casa tiver aqueles pináculos assim, igual na Suíça, igual nos filmes que a gente vê, porque eu nunca tive lá, mas nos filmes parece, né? Que quando neva, fica lindo. Seria lindo. Mas você não começa a casa construindo uma chaminé. Primeiro você começa construindo o alicerce, né? O alicerce, ninguém vê. O alicerce fica escondido debaixo da terra. Então, comecemos por aí. Pelo alicerce, por aquilo que vai ficar escondido, por aquilo que ninguém vai ver. Algumas dificuldades que aparecem. Uma delas é a distração, né? É a distração. Padre, tudo isso aí que você está falando, eu concordo e eu tento fazer. Mas quando chega na hora, eu me distraio. O que fazer quando eu me distrair na oração? Então, tem 2 atitudes que você pode ter diante da distração. Quando você estiver rezando, tem 2 coisas que você pode fazer.
Se for uma oração comunitária, por exemplo, ali o terço, vamos supor que você está rezando as 1000 Ave-Marias ali na comunidade, né? E você está puxando a dezena, né? Então, claro, se você tem uma distração, você só vai poder ter uma reação, que é qual? Cortar a distração, forçar ali um pouco e voltar para aquilo que você estava rezando, né? Não tem jeito. Então são duas reações que você pode ter. Uma é banir a distração. É bloquear. Eu falo assim, não quero pensar nisso, vou voltar aqui para onde eu estava pensando, estava rezando assim, o que eu estava rezando? Ave Maria. Então, Ave Maria e voltar. Existe um outro método, que é trazer para dentro da tua oração aquele assunto que surgiu na sua distração. Por exemplo, você estava ali rezando o seu terço e, de repente, no meio do mistério ali que você estava rezando, você estava contemplando, de repente aparece, sei lá, vem um problema que você tem que resolver, né? Vem um problema que você tem que resolver, uma conta que você tem que pagar, e aparece, né? Bom, apareceu ali aquela distração, uma conta que você tem que pagar, traz esse assunto para dentro da tua oração. Senhor, você já está rezando o texto? Senhor, me ajuda a ter dinheiro para pagar essa conta. Pronto, acrescenta essa intenção nessa dezena. Você está ali rezando, está ali meditando a palavra, e de repente você lembrou que você está brigada com seu filho, que seu filho não quer ir na sua casa, que ele não quer mais falar com você. O que é que você faz? Traz isso para dentro da tua oração. Senhor, poxa, eu estou aqui meditando a tua palavra, o Senhor está falando de misericórdia, e como é difícil para mim ter misericórdia do meu filho, que me renegou, que não vem me visitar, que não traz aqui meus netos para eu ver, né? Então traz aquela distração para dentro da oração. Por quê? Porque se aquilo te distraiu, é porque é algo forte. Das duas, uma. Ou você não se preparou bem, não preparou o ambiente para a oração, ou você preparou, mas aquela preocupação é grande demais em você. Então aí vem alguns conselhos práticos. Vamos lá. Então, resumindo, você tem duas atitudes diante da distração. Uma é rejeitar a distração, entender que é uma tentação e rejeitá-la e fazer um esforço consciente para não pensar mais naquilo e voltar a focar na oração. E a outra possibilidade é você trazer aquele assunto que surgiu na distração para dentro da tua oração. Tá certo? Essas são as duas atitudes que você pode tomar. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que preparar o ambiente. Se eu estou rezando num lugar que tem barulho, que tem gente passando, eu não vou conseguir me concentrar. É claro que eu vou me distrair. Tem pessoas que são mais suscetíveis que outras à distração. Tem pessoas que se distraem mais fácil do que outras. Tem pessoas que conseguem se concentrar bem, tem outras que não. Então, se você é uma daquelas pessoas que se distrai fácil, por exemplo, você vai para a missa, se você é daqueles que se distrai fácil, senta na frente, não senta lá no fundo. Porque o que vai acontecer lá no fundo? Alguém vai levantar, você vai ver. Vai ter uma criança correndo, aquilo vai te distrair. Vai ter aquele pai que vai pegar a criança e vai achar que é o Simba e vai ficar levantando ali no alto, fazendo o jardim, e todo mundo que está daquele banco para trás, vai esquecer a missa, vai ficar olhando para a criança, né? Então, acontece. Então, se você é desse grupo de pessoas que se distrai, senta na frente, não senta no fundo, né? Você vai estar se colocando em situação de risco ficando lá no fundo. Está em casa, vai rezar, procura um momento de silêncio. Eu lembro de um bispo lá da Espanha, que eu conheci quando eu morava lá, e ele partilhou pra gente, que quando ele para poder fazer as orações dele, quando ele estava na casa da mãe, ele tinha que acordar dentro do quarto, em silêncio. Assim, na pontinha do pé, ele ia lá, abria o livro da liturgia das horas, fazia as orações, pegava a Bíblia, fazia a meditação dele em silêncio. Ele acordava 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, para conseguir rezar. Se ele fizesse um barulhinho, deixou o livro cair no chão, a mãe dele acordava, vinha no quarto dele, via que ele estava acordado, já não deixava mais ele rezar. Ele era o bispo. E ela estava nem aí. Mãe, eu quero rezar, mãe. A mãe não tá nem aí, né? Estava nem aí. Ele interrompia, entrava falava alto, aí começava a fazer as coisas. Não, fica aí rezando que eu vou fazer o café. Aí era um tal de bater panela, fazer o quê, né? Então ele levantava 1 hora mais cedo, fazia de conta. A mãe dele achava que ele acordava às 6, ele acordava às 5, para poder rezar. Então o que acontece? Você tem que ter o teu horário. Você tem que ter aquele teu momento de oração em que você vai ter
Um ambiente silencioso e confortável, né? Não vai pegar a cadeira mais desconfortável da tua casa e sentar nela. Também não vai querer rezar deitado, senão você vai dormir, né? Mas coloque-se sentadinho num lugar confortável, num lugar fresco, arejado, preferencialmente sem barulho. Padre, às vezes a gente não vai conseguir ter todos esses elementos juntos. Ok, faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor. Apareceu a distração? Eu criei um ambiente favorável, mas mesmo assim veio uma distração. Se eu estou rezando sozinho, então eu tenho duas opções. Eu posso, dependendo da distração. Se eu vejo que é uma bobeira, que é um pensamento bobo, que não quer dizer nada, eu rejeito. Se é um pensamento mais sério, de alguma coisa que me aflige, então eu trago para dentro da minha oração aquele assunto e levo aquele assunto para a minha oração. Transformo aquele assunto em tema da minha oração. Se eu estou numa oração comunitária, não estou rezando sozinho, então eu já não tenho mais duas opções. Só tenho uma opção, que é renegar aquilo ali, rejeitar aquela distração. Porque se eu for ficar pensando, né, naquele pensamento que me veio, eu vou perder. Vamos supor, estou na missa, aí eu estou na leitura, estou sentadinho ouvindo a leitura, vem um pensamento de, sei lá, uma bobeira, né, uma bobeira que eu lembrei, que eu, sei lá, que deu praga no meu pé de acerola e quando eu voltar para casa eu tenho que passar no mercado e comprar veneno, né? Então, é um tipo de coisa que eu não posso ficar pensando naquilo na hora da missa. Porque se eu for tentar trazer aquilo ali para dentro da missa, eu não vou ouvir a leitura. Quantas pessoas não escutam a leitura? Muitas. Termina a leitura, foi de quem a leitura? Primeira leitura hoje era de quem? Jeremias. E o Salmo? Qual era o número do Salmo? Você presta atenção no Salmo que você ouviu? Qual era a resposta do Salmo? E a segunda leitura era o qualquer. São Paulo. Tá, mas São Paulo escreveu 13 cartas. Qual carta que foi? Quer dizer, escreveu muito mais, né? Nós temos 13 na Bíblia. E aí? Então, sabe? O evangelho era de quem? Eu já fiz essa pegadinha. Se começar a me dizer, é o evangelho de quem mesmo é o evangelho? Acabei de proclamar o evangelho, você já não lembra. Então, na hora das celebrações que são comunitárias, então você está rezando em grupo, vem uma distração, bloqueia a tentação. A distração. Entenda que aquilo ali é uma tentação. Se você está rezando sozinho, depende. Se for um assunto besta, você corta. Se for um assunto sério, traz para dentro da tua oração, porque pode ser que aquilo ali esteja realmente te fazendo mal e você trazer aquilo para a oração diante do Senhor vai te fazer bem. Eu quero aproveitar porque eu vi que o pessoal foi mandando aqui perguntas, o pessoal da Pascom separou aqui para mim. Vamos lá. Padre, muitas pessoas confundem essa relação com Deus como se fosse obrigações a se cumprir, né? Pode falar mais disso, ou melhor, esclarecer mais isso de uma forma mais clara para todos, porque muitos levam isso na brincadeira. Realmente, muitas pessoas, realmente, voltando àquele tema do início da nossa live, né? Vem a relação com Deus como uma obrigação, né? Não é que eu não tenho obrigações com Deus, é claro. Já dizia Saint-Exupéry, naquele livro tão famoso. Uma boa leitura para você ler agora na quarentena, né? O Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, né? O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável daquele que cativas. Então, a partir do momento que você ama a Deus, você tem obrigações para com Ele, né? Uma mãe tem obrigações para com seus filhos. Um esposo tem obrigações para com sua esposa. Os filhos para com seus pais. Mas não é uma obrigação no sentido negativo, né? No sentido pejorativo. Uma obrigação amorosa. Uma obrigação que brota do próprio coração, né? Meu coração me exige isso. Meu coração pede isso de mim. Então, eu tenho uma obrigação a cumprir, mas é uma obrigação de amor, né? É por amor que eu faço, e não por temor ou por outro sentimento dessa linha, né? Depois, alguém falou assim, me fiz esse desafio, estou lendo o Novo Testamento. Antes eu lia aleatoriamente, agora estou lendo capítulo por capítulo. Não sei quem foi que mandou essa mensagem, parabéns. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, já 2 pessoas falaram aqui, eu vou falar, o Carlinhos falou, a Aline falou. Padre, convida o povo para o curso de teologia. Claro, gente, o nosso vicariato tem a graça de ter o curso de teologia para leigos aqui. Acontece na Paróquia do Alcântara. Vou dizer mais, vocês são meus paroquianos, tem gente que está me vendo e talvez não seja paroquiano. Esse curso acontecia aqui nesse prédio.
nesse prédio onde eu estou agora, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Foi para Alcântara porque não vinha com ninguém, né? Nós, paroquianos do Laranjal, muitos perderam essa oportunidade. Agora é no Alcântara, não é tão longe, mas era aqui, dentro do nosso quintal, né? Então tem lá o curso de teologia, o Padre Alain é o diretor, né? Temos vários professores ótimos que estão aí, né? Para você aprofundar a sua fé. Mas a gente nunca tem tempo, né? Mas a gente nunca pode, porque é questão de prioridades, né? É uma questão de prioridades. Quem está lá fazendo o curso não é gente desocupada, não. É gente que trabalha de todos os dias, né? Trabalha todo dia. E tá lá, tem gente que leva até o filho, até bebê, tem gente que leva até o bebê, né? Tá correndo atrás. Vamos lá. Padre, qual é a relação da religião com a intimidade com Cristo? Né? Para os que têm e os que não têm religião. Vamos lá. Religião é algo natural ao ser humano. Né? Religião vem de religar. Né? Todos nós nascemos com essa inclinação natural para Deus, que Santo Tomás de Aquino chamava de desiderium Dei, desejo de Deus. Todos nós fomos criados por Deus e desejamos ter essa comunhão com Deus. Está em nós, está escrito em nós. Né? Uma coisa muito simples é que todas as culturas, em todas as épocas, em todas as partes, sempre manifestaram, sempre tiveram religião. Sempre. Né? Sempre tiveram. O ateísmo é relativamente moderno. Mesmo havendo brotes de atitudes ateístas no passado, de descrença para com a religião, né, na antiguidade e tudo mais, não é algo que possa se chamar de cultural. Né? Culturalmente, o homem busca a relação com a divindade. Claro que isso vai se manifestar de muitas formas. Né? No esforço pessoal do ser humano de ir até Deus. Né? Então, as religiões em geral são esforços humanos para ir ao encontro de Deus. Você tem 3 religiões reveladas, né? 3 religiões que atribuem a si mesmas, né, essa característica de que foi Deus quem se comunicou com eles. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né, os muçulmanos. Então, os cristãos, os judeus e os muçulmanos, na sua fé, no seu conteúdo doutrinal, está que Deus veio ao encontro deles. Não foi o homem que foi ao encontro de Deus, mas Deus veio ao encontro do homem para estabelecer uma relação com o homem. E as 3 religiões têm seus livros sagrados que contêm o compêndio daquilo que Deus comunicou. Né? Então, bom, isso aí é um pouquinho de religião em geral. Né? Claro, tem outras religiões, com outras histórias, com outras matrizes. Religiões de matriz africana não são tão conhecidas aqui na nossa, apesar de terem influência na nossa região, não são tão conhecidas as suas histórias. Enfim, daria para fazer uma outra live só sobre isso. Né? Fiz aqui muito superficialmente, assim, só o básico daquilo que faz parte do nosso dia a dia. Mas, então, Deus vem ao encontro do homem. Então, mas há dentro do homem já essa necessidade de ir ao encontro de Deus, de estar em comunhão com Deus. Então, como que a religião ela me ajuda a ter intimidade com Cristo? Bom, a religião ela é a manifestação externa dessa intimidade com Deus. Então, tem normas, tem a instituição, né? Mas é algo que já está dentro de nós. Esse desejo de religar a Deus, né? Esse desejo de religar a Deus já está dentro de nós. A religião é a expressão desse desejo. Né? Aliás, existe até a virtude da religião, né? E existe até o pecado de atentar contra a virtude da religião, que é não dar a Deus o culto devido. Né? Mas enfim, então a religião, muitas pessoas hoje tentam separar a religião de Cristo. Né? Porque uma coisa é Jesus, outra coisa é a igreja. Porque Jesus, diferente de outras pessoas do seu tempo, né, ele não era um sábio que passava por aí dizendo ideias bonitas. Não. Jesus, ele chamou 12. Então Jesus fez questão de formar um grupo. Tá? Então as pessoas, hoje em dia, está na moda. Hoje em dia não, já desde o século passado. As pessoas têm uma certa ojeriza às instituições. Isso vem desde o século XX, as guerras, 2 guerras mundiais. Isso traz para nós, infelizmente, essa rejeição às instituições. Isso está em nós. Nosso século tem isso. Né?
E isso acaba afetando também a religião enquanto instituição. Né? Então muitas pessoas rejeitam a religião enquanto instituição e querem ter uma relação com Deus de liberdade, acham que vão ter uma relação mais livre se não estiverem, entre aspas, presos a alguma religião. Pensam que a religião é um intermediário desnecessário entre elas e Deus. Isso é uma ignorância. Compreensível, mas é uma ignorância. Né? Muitas vezes não mal intencionada. A pessoa às vezes não tem má intenção por fazer isso. Não é isso. Não é uma questão de má intenção, só de falta de conhecimento. Né? Então, o próprio Cristo fez questão de formar um grupo. Tá certo? Fez questão de formar um grupo. Está no Evangelho. Ele chamou 12. Assim como no passado tinha 12 tribos, Jesus chamou 12 discípulos. Ele tá criando ali uma religião. Isso é evidente. As atitudes de Cristo são institucionais. Ele está institucionalizando as atitudes dele. Né? Os judeus têm a sua expressão máxima da sua fé na Páscoa. Jesus institui o sacrifício da sua redenção na Páscoa. Então, assim, como tinha naquele colégio, acho que é Raul Vidal, né, que fica ali perto do Mercado de Peixe, em Niterói, tinha um grafite lá, o rosto de Jesus, e alguém postou assim, ele não tinha raça, cor nem religião. Eu falei, meu Deus, é o Gasparzinho, fantasminha camarada, não tinha raça. Claro que tinha. Quer dizer, Jesus, ele nos ama sem olhar a nossa raça, sem olhar a nossa cor e sem olhar a nossa religião. Ele ama a todos. Ele morreu na cruz por todos, para salvar a todos. Claro. Né? Mas ele em si ele tinha uma raça, ele era judeu. Ele tinha cor, provavelmente moreno, como todos os homens do Oriente Médio. Né? Ele tinha religião, sim, ele era judeu e fundou outra, o cristianismo. Então, assim, meio... Ele era o Gasparzinho, ele era transparente, era um fantasma, não tinha cor. Ele tinha. Agora, o fato dele ter cor não impede ele de amar as outras pessoas independente da cor, né? Então, falando aqui da oficina de oração. A nossa paróquia todos os anos promove o curso de oficina de oração, que ajuda muito a ter intimidade com Deus. Outra pergunta. Indicações de livros e vídeos. Aí puseram aqui, o Para Falar com Deus, já mencionei. Tem um curso do Padre Paulo Ricardo sobre cada capítulo do Catecismo, tá aqui outra referência. Tem um aplicativo de liturgia, e-liturgia, que tem a liturgia das horas, caso alguém queira rezar, e liturgia. Tudo junto. Letra I, e liturgia. Outros livros colocaram aqui, Os Sonhos de São João Bosco. A nossa palavra é dedicada à nossa auxiliadora. Os Sonhos de João Bosco, Milagres Eucarísticos, Anjos na Vida dos Santos. Enfim, todos esses livros são da Cultor de Livros, aquela editora que eu mencionei. A Daniele Cunha, Padre, como acalmar o coração depois de perder um ente querido? Perdi a minha mãe. Olha, Daniele, Deus abençoe você. Bom, primeira coisa, eu vou até te dar um testemunho. Hoje eu estive no cemitério fazendo exéquias de uma paroquiana nossa, uma irmã nossa, Maziara, né, que eu já conheci já na sua casa, na sua residência, recebendo a unção dos enfermos e os sacramentos na sua casa, pois já não tinha condição de sair. Veio a falecer ontem, durante a oração do Papa. Né? E eu vou dizer para você que família de fé, que testemunho bonito foi para mim. Eu saí edificado dessa celebração ezequial que eu fiz hoje. Né? Eu saí edificado, porque aí rezamos, lágrimas foram derramadas, porque evidentemente a gente sente falta, mas havia aquela certeza que a fé, e somente a fé, pode trazer, né? Somente a fé pode trazer, que é a certeza de que Jesus ressuscitou. Dentro de alguns dias vamos celebrar a Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou. A morte não tem mais a última palavra. Para aquele que crê, a morte não tem mais a última palavra. A morte é apenas a porta dolorosa pela qual todos temos que passar. Mas do outro lado nos espera Deus, nosso Pai, de braços abertos para nos acolher. Vivamos nesse mundo em santidade. Vivamos nesse mundo buscando a intimidade com Deus. Minha filha, reze pela sua mãe. Coloca aí o nome da sua mãe para que eu possa rezar por ela na missa de amanhã. Para que eu possa pedir a Deus descanso eterno a ela. E para que possa trazer também, peço a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que possa trazer paz ao teu coração. Eu sempre digo isso para as pessoas que estão vivendo o momento do luto. O luto é algo que é necessário. Nós vivemos num mundo que prega que nós não devemos sentir dor,
que nós não devemos sentir nada que nos faça, que seja desagradável. A morte é muito desagradável. Hoje você entra num cemitério, eu fui num cemitério que é um parque. Aliás, até o nome é parque, né? Parque Niterói, Jardim das Acácias, Parque da Paz, são parques. Você olha lá, é um campo bonito, florido, bem arrumado, dá quase vontade de ficar lá, né? Dá quase vontade de ficar lá, né? Então, assim, nós vivemos hoje numa cultura... Oi, Daniela, você tá aí, né? Ótimo, que bom que você tá aí ainda. Desculpa que eu demorei, só agora que eu vi que o pessoal mandou aqui pra mim, só agora que eu tô vendo. Então, a gente vive num mundo que nega a dor, que quer nos anestesiar constantemente com estímulos externos para fazer-nos esquecer a dor. Só que a dor faz parte da vida. No luto, você não pode negar a dor que você sente. O luto tem fases. Não aceitação, negociação, enfim, querer culpar alguém, raiva, tudo isso faz parte, é um processo. Aceitar esse processo é o primeiro passo. Procurar não estar sozinha, ter com quem conversar, ter com quem falar, né? Ter com quem falar. Nini, pode deixar que eu vou estar rezando pelo Jorge. Ter com quem falar, já está gravado aqui. Ter com quem falar é muito importante. A falta que vai fazer, com certeza, vai ter dias, daqui a 3 meses, que alguma coisa que você vai fazer vai te fazer lembrar da sua mãe. De repente um doce, um bolo que você fazia e que sua mãe gostava. E você vai lembrar da sua mãe. E aquilo vai te dar aquele sabor amargo na boca. Tudo bem, deixa vir, faz parte. Se quiser chorar, chora. Né? Se quiser chorar, chora, faz parte. Né? Faz parte. Mas nunca perca a esperança. Né? Deus é vida. Deus é vida. Né? Deus é vida. Né? Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Foi o que disse Jesus. Né? Reza pela tua mãe. E uma coisa eu ia dizer, acabei não falando. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que estão no luto: peça a intercessão à Nossa Senhora. Porque olha só, Nossa Senhora enterrou os pais, Santa Teresa e São Joaquim. Enterrou o esposo, São José. E enterrou o filho, Jesus. Se alguém entende de luto, esse alguém é Nossa Senhora. Vai ser a sua melhor confidente. Ela está aqui, ó. Fala com ela. Fala com ela. Quando você estiver rezando a sua salve, rainha, neste vale de lágrimas, diga com toda essa rasga do teu coração: mãe, eu estou no vale de lágrimas, mas mostra-me Jesus, que é bendito o fruto do teu ventre. Clemente, piedosa, doce e sempre Virgem Maria. Depois, padre, quando o senhor me falou de intimidade com Deus, me lembrei de um dia na missa que falou quando íamos trabalhar e passar na frente de uma igreja, para a gente dar bom dia para Deus e dizer como eu gostaria de estar junto de Jesus. Exatamente. Tinha um santo que fazia isso. Ele ia para o hospital onde ele trabalhava e ele já sabia, pelo caminho que ele fazia, ele já sabia as igrejas que iam estar no caminho. Às vezes ele não passava na frente da igreja, mas ele sabia que naquela direção tinha uma igreja. Então quando ele passava, ele fazia comunhões espirituais. Dizia: Jesus, que bom que o senhor está aí, gostaria de poder estar contigo agora, mas agora eu tenho que ir para outro lugar, vou te encontrar agora nos enfermos. Né? Eu vou pedir ao pessoal da Pascom que vá anotando os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui agora. Né? E aí você faça isso. Vai trabalhar de manhã, vai aqui pela BR, vai pela RJ. Pela RJ, se você for para Niterói, você vai passar ali próximo ao Alcântara, você vai passar aqui na reta da paróquia de São José Operário, você vai passar em frente à nossa, a matriz, você vai passar pela de Alcântara. Se você for pela RJ, você vai passar pela igreja de Santana do Columbandê, você vai passar pela igreja de Tribobó, vai passar perto. Você vai passar ali em frente à igreja de Santa Bárbara, você vai passar em frente de muitas igrejas. Vai passar em frente a São Lourenço, do lado. Se você for pela BR, você vai ver a Santa Catarina Laborê, dá para ver. Você vai ver Santana de Itaúna, você vai ver a igreja de Porto Velho, né, Nossa Senhora da Conceição, você vai ver essas igrejas. Você vai ver, né? E se você não vir, sinta o cheirinho quando você estiver passando ali naquele manguezal ali perto da Ilha das Flores. Estou passando perto aqui da igreja da Conceição, está aqui perto, deve estar aqui por perto. Tem Nossa Senhora das Neves também, está aqui perto, né?
Faça isso vai te ajudar. Padre, eu não me lembro de problemas, mas de pecados que eu cometi antes de ter iniciado a minha caminhada na igreja. Isso me incomoda. Mas isso me acontece comigo até no meio da missa. Algum conselho? Sim. Assim que tiver a oportunidade de se confessar, confesse esses pecados. Hoje mesmo, antes de dormir, faça uma oração a Jesus. Coloque-se na presença de Deus e apresenta a Jesus esses pecados. Isso tudo que vem te incomodando. Fala, obrigado, Jesus, por me fazer lembrar essas situações que me incomodam tanto. Que são feridas que eu carrego dentro de mim, que eu preciso ser curado. Eu preciso do bálsamo, né? Do teu amor, da tua misericórdia. E é assim que você puder se confessar, confesse esses pecados, vai fazer muito bem para você. Padre, como ter uma vida de oração com os filhos? Bom, os filhos vão seguir o exemplo dos pais. Se eles veem os pais rezando, eles vão rezar também, né? Se eles veem os pais rezando, eles vão rezar também. Então, tem horário para rezar junto em família. Reze junto. Reze o terço junto em família. Quantas pessoas mais antigas me falam, né? 6 horas da tarde, a minha avó juntava todo mundo e a gente ia rezar o terço, né? Ia rezar o terço. É isso. Antes de dormir, vamos rezar junto. Ó. Bota as crianças, todo mundo aqui no pé da cama. Ó. Vamos rezar. Vamos rezar. Né? Então, é assim que se começa. Tem um ditado que diz que é de pequenino que se torce o pepino. Então começa por aí. Né? Reza em casa com os seus filhos, reza junto com eles. E outra coisa, quando você estiver rezando com seus filhos, não faça orações complicadas. Porque você precisa pedir para ele rezar também. E se você fizer orações muito complicadas, muito elaboradas, no dia que você pedir para ele rezar, para ele conduzir a oração, ele vai ficar sem jeito. Porque ele sabe que ele não vai conseguir fazer uma coisa tão complicada e vai achar que só pode rezar se dominar a técnica, né? Então, quando você for rezar com uma criança, reze com palavras simples, não bobas, não vai infantilizar. Papaizinho do céu. Não, fala direito, né? Não seja ridículo. Mas quando for rezar, reze com palavras que a criança entenda, palavras que façam parte do vocabulário dela. E peça para ela rezar. Quando vocês forem comer, reze. Tem muita família que não reza para comer. Come feito pagão. Não agradece a Deus o alimento. Não agradece a Deus o alimento. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Come feito uns porcos. Não pode ver que botou a ração e já cai em cima. Né? Tem que rezar. Dá todo mundo a mão. Vamos rezar. Agora não sei se não pode. Agora está em casa, né? Não sei. De repente está em quarentena, pode. Não sei como é que funciona. Mas se não pode dar a mão, dá um cotovelo. Vamos dar um cotovelo aqui, ó. Né? E reza. Reza junto. E aí pede, meu filho, hoje vai ser você. Ah, mãe, mas eu não quero. Não, hoje é você. A gente só vai comer quando você rezar. Ah, mamãe te ajuda. Pronto, papai te ajuda. Pronto, mas tem que ter um dia que seja ele. Né? E dentro de casa nós temos essa confiança. Precisa ter essa confiança. Né? E aos pouquinhos você vai dando espaço para que ele tenha também o quê? A sua individualidade. Às vezes os pais, e isso não tem a ver só com oração, não. Tem a ver com tudo. Eles sufocam a individualidade do filho. Isso faz mal, hein? Não só em relação à oração, não. Faz mal para a vida toda. Né? Aqui, alguém está me dizendo aqui que na Ilha das Flores tem uma capela. Você pode rezar ali também. Não precisa esperar chegar em Neves, não. Alguém falou que travou na hora que eu falei sobre a oração com os filhos. Vou resumir aqui de novo. Então, primeira coisa, rezar junto com eles. Né? E rezar as orações do dia a dia. Rezar quando eles forem dormir, for colocar os filhos para dormir, reze junto com eles. Quando forem fazer as refeições, reze todo mundo junto. De vez em quando, coloque seus filhos para rezar, para conduzir a oração. Ó, hoje a nossa família está reunida, quem vai puxar a oração para agradecer o alimento vai ser fulano. Pronto. Cada dia é um. Faz um rodízio, cada dia é um. Né? Cada dia é um. E quando for o seu dia, você adulto, quando for o seu dia, não use palavras difíceis. Por quê? Porque se você usar palavras muito difíceis, você pode, sem querer, inibir o seu filho. No dia que for a vez dele, ele vai ficar sem graça. Porque, de repente, ele não domina essas palavras. Então, seja simples. Use palavras simples para falar com Deus. Na oração, devemos falar somente o necessário. Tenho medo de falar muitas palavras, mas não ter uma finalidade. Bom, na oração, você tem que falar tudo aquilo que você quer falar. Oração é a conversa de um pai com um filho. Então você vai dispor um tempo e vai conversar com seu pai. E você vai falar de quê? De tudo. De tudo que te importa. Tudo aquilo que é importante para você é importante para o seu pai. Fale com ele. Seus planos, seus projetos, seus sonhos, seus medos, suas angústias.
suas realizações, suas vitórias, suas derrotas. Conta tudo. Conta tudo. Conta o teu dia para ele. Padre, mas Deus já não sabe? Claro que sabe. Mas ele gosta de ouvir da sua boca. É como um pai, né? Meu filho, como é que foi a escola hoje? Ah, foi boa. Você não tem nada para me contar, não? A diretora já ligou para ele dizendo que você fez bagunça, mas ele quer ouvir da sua boca, né? Conta para ele. Ou, melhor, a diretora ligou para ele dizendo que você ajudou um coleguinha, mas ele quer ouvir da sua boca. Deus é esse pai que quer ouvir da nossa boca. Então fale com ele. Não fique cortada. Se você quer falar mais, fale mais. Eu tenho medo de falar sem finalidade. A finalidade é abrir o coração, né? Cadê? O que mais? Agora eu me perdi. Padre, eu não me lembro de problemas, mas de pecado, sim. Pai, como deve dos filhos, na oração deve estar. Padre, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana é rica, mas temos que ter intimidade com ela. É verdade. Muita gente não conhece a fé da Igreja Católica. É católico de carteirinha, de nome. De IBGE. Eu falo que é católico de IBGE. Se o IBGE pode ter na sua porta, pergunta, tem religião? Tem. Qual? Católico. Qual foi a última vez que você foi à missa? Bom, agora tem quarentena. Todo mundo vai ter a desculpa da quarentena agora, né? Mas temos que conhecer a profundidade da nossa fé, né? Padre, como explicar o fato de uma pessoa não ter religião e ter mais Deus em si do que aquele que diz ter e estar sempre em uma? Bom, temos que separar as coisas aqui, dividir as coisas. Bom, uma pessoa pode ser boa, né? Ser bom não significa ter intimidade com Deus. Agora, uma pessoa pode sim ter intimidade com Deus, ao seu modo, né? Dentro daquilo que foi passado para ela, a experiência de vida que ela tem, né? E uma pessoa pode estar dentro de uma instituição, igreja, e não ter vida de intimidade nenhuma com Deus. Aí que tá, essa que é a questão. A questão é a intimidade. Eu posso ter religião e não ter intimidade com Deus. Agora, é possível ter intimidade com Deus sem a religião? Eu acho que é improvável isso, né? Você não acha? Né? Eu acho que a gente romantiza um pouco as coisas e cria um estereótipo generalizado, né? É claro que existem pessoas que são boas e que não têm religião. São boas, fazem coisas boas. Mas, como é que eu vou te falar? Se me falta o princípio da fé, qual é o princípio pelo qual eu norteio a minha vida? A fraternidade universal? Se eu não tenho fé e não acredito na vida após a morte, a vida humana é digna por causa de quê? Pelo simples fato de ser humana, porque nós determinamos que ela tenha essa dignidade. Se sou eu que determino que ela tenha essa dignidade, se é o conjunto dos homens que determina, então o conjunto dos homens também pode determinar quando uma vida não tem dignidade? Você está entendendo como é complicado? Quando falta fé, falta algo muito importante. Muito importante, né? Vamos lá. Então, sim, é verdade que uma pessoa pode ter uma religião, mas se ela não pratica a religião dela, né? Ser católico não é se dizer católico. Ser católico é muito mais. É viver a fé católica. Eu posso me dizer católico, posso ser padre, mas não viver a fé católica, né? Isso não quer dizer nada. Então, tenho que viver, tem que ter intimidade com Deus. E por isso muitas pessoas, às vezes, procuram, tem ao seu jeito, buscam ter essa intimidade com Deus, e às vezes até conseguem nos ultrapassar, vamos dizer assim. Não é à toa que Jesus disse no Evangelho aos fariseus, senhores da religião, as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Ou seja, na maratona para o reino dos céus, as prostitutas estão na frente de vocês. Então, pensemos nisso, né? Pensemos nisso. Quando se passa em frente das paróquias, deve-se fazer o sinal da cruz? É uma tradição bonita. O sinal da cruz tem um poder muito forte. O sinal da cruz, não feito como uma superstição, como um jogador que entra no campo e se benze para ver se vai dar sorte, para ver se faz um gol, né? Mas como alguém que realmente está se consagrando a Deus, consagrando seu dia, invocando o poder da cruz de Cristo sobre si, né? Então isso é muito importante. A cruz, um sinal da cruz bem feito me concede indulgência parcial, né? Tem indulgência plenária e tem indulgência parcial. Um sinal da cruz bem feito me dá indulgência parcial. Então, fazer o sinal da cruz em frente a uma igreja é reconhecer a presença do sagrado, a presença de Jesus. Posso fazer sim. E quando é só você que reza em casa, o que fazer? Bom, rezar sozinho, né? Não deixar de fazê-lo,
de rezar sozinho. E quando tiver com outras pessoas dentro de casa, chamá-las para rezar com você. Chamá-las para rezar com você. Né? De repente você estiver vendo ali já na sala, vendo a sua televisão, põe lá no retiro da Canção Nova. Às vezes quando estão vendo novela, você não está ali, acaba assistindo por tabela, porque passa ali e escuta. Então põe também na Canção Nova, deixa eles ouvirem o retiro por tabela, né? Deixa eles assistirem a missa por tabela. Alguma coisa vai entrar. E aos pouquinhos, quando ver ocasiões oportunas, Natal, aniversário de alguém, vamos fazer uma oração, gente. Nem que seja só um Pai Nosso. E começa, insista. E, sobretudo, não desista. Né? Eu acho que deu uma pausa aqui nas perguntas. Eu acho que já foram as perguntas todas. A nossa live já está aí com quase 1h30. Né? Não sei se tem mais alguma pergunta vindo por aí. Eu pedi ao pessoal da Pastoral da Comunicação que possa recolher então todas as intenções que foram colocadas para nós colocarmos na missa amanhã. Lembrando que amanhã também é dia 29. Como todo dia 29 de cada mês, nós fazemos também a nossa oração a São Miguel. Então amanhã você nos acompanha na missa, ao meio-dia, e nós faremos também nessa missa a oração a São Miguel, invocando a presença dele. A nossa paróquia, em todas as suas comunidades, foi consagrada a São Miguel, né? E vamos invocar a proteção dele para que continue protegendo a nossa paróquia de todos os males, dessa doença que está por aí, para que nenhum paroquiano nosso contraia essa doença. Não só nossos paroquianos, mas todo mundo. Vamos pedir a São Miguel, comandante das milícias celestes, que possa interceder, né, por todas as pessoas do mundo inteiro. Uma pessoa colocou aqui mais uma, gostaria muito de comungar. Isso, alguém está falando aqui que quer casar na igreja, mas o marido não quer casar na igreja, né? Ela fez o catecismo, fez tudo, mas o marido não quer casar na igreja. Vamos rezar por esse marido, vamos rezar. Olha, Santa Mônica, a gente fala muito de Santa Mônica sobre a conversão do filho dela, Santo Agostinho. Mas antes dela converter o filho, ela ajudou na conversão do marido, que também era um cara meio cabeça dura, né? Um cara que não valia muita coisa não, e ela ajudou na conversão dele, né? Santa Rita de Cássia, né? Um marido violento, né? Rezou também, vamos pedir a intercessão delas. Não desista, hein? Não desista, porque vamos pedir a intercessão da Nossa Senhora que ela possa passar à frente, né? Ela possa passar à frente intercedendo para que isso possa acontecer. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer, minha filha. Não desista. E não perca a fé, não perca a fé. Vamos pedir sim para que essa graça aconteça, desse casamento, desse matrimônio, né, aconteça na sua vida. Quantas pessoas, desde que eu me ordenei, eu tive a graça de conhecer a história de tantas pessoas que foram, né, conseguindo dar esse passo, né, às vezes depois de alguns anos, mas não desistiram, né, e foram até o final. Né? Parabéns pela tua insistência, não desanima. Continua vindo à igreja, mesmo que você venha sozinho. Você falou que para ele vir à missa só levando amarrado. Né? Amarra e traz. Fala, hoje você vai à missa que é o dia das mães, eu quero você lá comigo. Bate pé. A gente bate pé para tanta coisa. Vamos bater pé para Deus também. Né? Bom, meus irmãos, eu acho que é um pouco isso. Estão me mandando aqui algumas intenções. Tá certo? Tá chegando aqui mais uma mensagem, eu vou esperar mais um pouquinho. E queria dizer a vocês também o seguinte, a gente está tentando agora começar a usar a plataforma do YouTube, porque algumas pessoas não têm o Facebook, não têm acesso ao Facebook, não conseguem assistir a nossa live pelo Facebook. Então, e parece que pelo YouTube tem mais recursos. Mas o YouTube, para a gente poder fazer uma transmissão ao vivo, hoje é necessário ter, no mínimo, 1000 inscritos. 1000 pessoas inscritas no canal do YouTube. A nossa paróquia tem um canal no YouTube, mas tem pouquíssimos inscritos. Então, se nós alcançarmos o número de 1000 pessoas inscritas, então nós vamos conseguir fazer as transmissões ao vivo pelo YouTube, que tem mais recursos e fica muito melhor para vocês também poderem assistir depois a missa. A gente pode transmitir a missa pelo YouTube e colocar no Face da paróquia sem nenhum problema. E você continuar assistindo maravilhosamente como tem feito, né? Sendo que o YouTube é mais fácil, até para você colocar numa televisão, às vezes, tem televisão que já vem com o YouTube instalado, é mais fácil, né? O Facebook já não. Então, às vezes, você já consegue assistir até pela televisão. A pessoa que tem Smart TV já consegue, né? Tem um bom sinal de internet, já consegue. Então, tem mais recursos, fica melhor. Então, a gente vai lançar uma campanha, né, para alcançar o mínimo de 1000 inscritos. O nome do nosso canal no YouTube é Auxiliadora Play.
O pessoal da Pascom vai colocar aí para vocês. A gente vai fazer um comunicadozinho, vai começar a divulgar no WhatsApp, no Face da paróquia, para que vocês nos ajudem a alcançar o número de 1000 inscritos no Face, no YouTube, no canal do YouTube, para que mais pessoas possam participar também. Tati, eu não estou entendendo aqui informar sobre a arte da intenção, não entendi o que você quis dizer. Ainda sobre o canal, é isso, né? Se cada pessoa conseguir 5 inscritos, pensa só, né? Olha aqui na live hoje nós tivemos 200 e poucas pessoas. Se cada pessoa se inscrever e conseguir mais 5 pessoas, já deu. Já deram os 1000 que nós precisávamos. Então vamos fazer isso aí, né? Vamos fazer isso aí. Depois, continue mandando as suas intenções, naquele número que nós falamos, para que a gente possa estar rezando sempre as suas intenções. Quero agradecer as pessoas que têm já feito suas doações, seja em dinheiro pela conta, ou seja com algum alimento, alguma coisa que nós possamos usar para os nossos assistidos. Nós, esse mês, vamos conseguir assistir as 68 crianças que são assistidas na nossa Pastoral da Criança. Hoje é o dia da celebração da vida, então nós, hoje, graças a Deus, conseguimos fazer isso, ter o leite das crianças, biscoito, um achocolatado para dar para as nossas crianças. E depois temos também agora os nossos assistidos, né? Os nossos assistidos. E temos também a nossa Missão Ângelos. Ontem eles estavam na rua, levando comida para os nossos irmãos de rua. Semana passada também estiveram. Vamos continuar fazendo isso. Então, água, enfim, tem a arte, tá no Facebook da paróquia. Você pode ajude a divulgar. Isso vai ser muito bom para nós continuarmos. Se para nós já está difícil, para algumas pessoas está muito pior, né? A Tati colocou aqui para mim. O telefone é o 988700397. Repito, 98870. Ela apagou aqui. O final você já sabe, eu já falei ainda há pouco. Mandem então a mensagem. Está em arte também, está por aí no Face da paróquia. Você pode também ver a arte por ali. Ela colocou aqui de novo. 988700397, né? E aí você manda por texto, né? Você manda um zap, tá certo? Não é para você ligar nesse número, você manda um WhatsApp. Esse número só não recebe chamada, nesse número você só manda o WhatsApp, tá certo? Então você manda um texto com a sua intenção e a gente vai estar rezando. Claro, no horário normal, né? No horário comercial, que aí vai ter alguém para poder olhar. Enfim, na divulgação do material que a gente está recolhendo para doação, também está lá o que você pode doar, artigos de higiene, de limpeza, mantimentos, e a gente vai dar um jeito de ir na sua casa buscar esses alimentos para poder assistir a esses nossos irmãos de todo o nosso território paroquial que estão passando sérias dificuldades econômicas e precisam da nossa ajuda e nós não podemos parar de ajudá-los. Então eu quero terminar invocando a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa patrona, que ela possa cobrir a todos e a cada um com o seu manto sagrado, trazendo paz e proteção, e que ela possa dissipar, né, com a sua intercessão materna, toda tristeza, todo desânimo, que possa ter se abatido na casa de alguém. Né? Toda doença, toda enfermidade, tudo isso vai para bem longe de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliai-nos e defendei-nos.